Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Olá, bom dia. Hoje é sábado e sabe que horas são? 10h10. Seja bem-vindo à sintonia da Rádio Nacional de Angola. O rigor da grande informação, hoje em grande entrevista com o Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Mota Lisa, em grande entrevista daqui a pouco. Hoje vamos falar de corrupção. A chapa que tinha no cofre fez uma finta pro seu cafocolo. Argumentou que pra alegria da malta, pois assim será melhor. Macalacato mandou tirar toda a chapa que tinha no cofre, fez uma finta pro seu cafocolo. Argumentou que é pra alegria da malta, pois assim será melhor. E o bom povo viva a correr o sofrimento de todos os dias. O meu povo viva a correr o sofrimento de todos os dias. Contentar a maralha, quando ouvir mais vinho e música do estrangeiro. Comprou mais uma casa em Cascais, meu sambizanga Rangel continua um moceque. O bom povo viva a correr o sofrimento de todos os dias. A correr sofrimento de todos os dias. Oh, ora vejam só, ora vejam só, cadê o filho do Moadier, barriga cheia? Num bruto carrão, mas o filho do Pepe não tem um pão pra levar à escola. O bom povo viva a correr sofrimento de todos os dias. O bom povo viva a correr toma medida, o iluminado do cafocolo. Ele é sorridente, mas é salalé, macalacato do cafocolo. Ele que come a barriga e come a cabeça, macalacato do cafocolo. Zambi toma medida, o iluminado do cafocolo. Ele exibe a barriga, não tem medida, macalacato do cafocolo. Ele é sorridente, mas é salalé, macalacato do cafocolo.
Porque não está tudo dito, hoje vamos falar de corrupção. São 10h15 agora, a corrupção está na ordem do dia, aliás, a corrupção entrou no nosso léxico. Olha que palavra bonita, entrou no nosso vocabulário e nas nossas conversas do dia a dia. Todos falamos um pouco de corrupção, mas não temos a certeza se todos sabemos exatamente do que é que estamos a falar. Vamos ter hoje connosco o Dr. Mota Liz, é Vice-Procurador-Geral da República, já está connosco. Bom dia, Dr. Mota Liz. Bom dia, Paulo. Vamos contar consigo para a abordagem dos grandes temas da atualidade, dos grandes casos em investigação, dentro daquilo que é possível falar sobre eles, mas também para um exercício muito pedagógico da informação sobre o que é realmente a corrupção como crime. E, de factos, não nos faltam novidades. Vamos com uma baia saber quais são as últimas sobre corrupção. Bom dia. José Cacete, quando alguém corrompe, tem que saber que está a prejudicar mais outro lado. E assim não vamos a nenhum lado. Oswaldo Martins, se nós quisermos desenvolver o nosso país, Angola no caso, temos que acabar mesmo com a cultura da corrupção. Alba Abrão, sermos tratados gatunos, corrupção é feio. É claro que não tem nenhum país que não tem corrupção, mas o nosso nível mesmo é demais. Que a corrupção existe e nós não gostamos, isso é um facto. Nisso estamos conversados. O problema vem de longe e a palavra corrupção foi fazendo cada vez mais parte do nosso cotidiano, das nossas conversas e das nossas notícias. Nos anos 90, surgiu o multipartidarismo que trouxe oxigênio para o ativismo contra a corrupção, mas o problema continuou. Em 1996, o Parlamento ainda ensaiou a criação de uma alta autoridade contra a corrupção. Não funcionou porque nem saiu do papel. Em maio de 1999, o Banco Mundial lançou um sério aviso ao governo de Angola. Ou o governo tomava medidas sérias contra a corrupção, ou perdia ajuda daquela instituição financeira mundial. Mesmo com esta ameaça, a corrupção continuou em alta, colocando Angola no nada prestigiado grupo dos 10 países mais corruptos do mundo no ano de 2000. Com base nos dados de fevereiro de 2018, Angola é o país mais corrupto da SADC e o 13º mais corrupto do mundo, com a classificação de país altamente corrupto. Todos reconhecem o problema. Todos os partidos políticos durante a campanha eleitoral de 2017 elegeram o combate contra a corrupção como uma das promessas de campanha. No slogan de campanha do MPLA, o corrigir o que está mal incluiu o combate contra a corrupção. Na cerimónia de empossamento de João Lourenço para o cargo de Presidente da República, Rui Ferreira, nas vestes de juiz-presidente do Tribunal Constitucional, fez questão de recordar: corrija o que está mal, melhore o que está bem, combata a corrupção, faça o Sr. Presidente, melhore a qualidade de vida dos angolanos. João Lourenço, no discurso de posse como Presidente da República, assegurou que ia transformar as promessas eleitorais em ações concretas. A corrupção e a impunidade têm um impacto negativo direto na capacidade do Estado, dos seus agentes, executarem qualquer programa de governação. Exorto, por isso, todo o nosso povo a trabalhar em conjunto para extirpar esse mal que ameaça seriamente os alicerces da nossa sociedade. 2 meses depois, João Lourenço impulsou Sebastião Gunza no cargo de Inspetor-Geral do Estado e alertou para a necessidade de se combater a impunidade nos serviços públicos. Não é num dia, naturalmente, que vamos pôr fim a essa mesma impunidade, mas contem com a ajuda de todos nós e acreditamos que vamos, passo a passo, caminhar para a redução e, posteriormente, a eliminação da chamada impunidade. Em declarações ao sábado às 10h10, Adalberto da Costa Júnior, presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, fala em corrupção generalizada no país e avança a solução do problema. O problema do combate à corrupção nunca foi levado à prática no nosso país.
E se me pergunta qual é o principal elemento aqui a trazer sobre a mesa no combate à corrupção, é o combate à impunidade. Sabe-se dos factos, dos prevaricadores, dos desvios, mas as instituições vocacionadas não agem. A cidadã Manuela Fernanda tem uma proposta: que se esqueça o passado e se estabeleça um marco zero para ponto de partida no verdadeiro combate contra a corrupção. Quase todos nós somos corruptos e uma Angola cheia de corrupção e começa a partir do topo. No meu ponto de vista, para que tudo termine, é que enterra-se tudo e começamos numa Angola zero, porque assim todos nós somos culpados, todos nós fizemos e ninguém quer dizer. E nos dias de hoje agora vocês só querem se apontar, aquele fez, aquele não fez, e acredito que não é assim. A Igreja Católica, parte considerável do discurso e reserva moral da sociedade, tem os bispos reunidos no Namibe e na pessoa de Dom Filomeno Vieira Dias, o presidente da CIAST, de lá enviou um recado, sobretudo aos políticos: não usem os cargos públicos para benefícios próprios. As pessoas querem que a política deixe de ser uma via indigna para o enriquecimento pessoal e o enriquecimento fácil em vez da honra e do dever cumprido. Corrupção. O novo Código Penal, submetido recentemente ao Parlamento, prevê o agravamento das penas dos crimes de corrupção para até 10 anos de prisão, contra os 2 anos da lei em vigor. O problema da corrupção é um problema global, só que em escalas diferentes. A ONU definiu o 9 de novembro como o Dia Internacional contra a Corrupção. E a União Africana até definiu o combate contra a corrupção como tema central da sua última cimeira, realizada no último dia de janeiro de 2018. Há quem afirme que entre nós a corrupção se tornou cultural, mas a voz unânime grita mais alto: corrupção é crime e não pode ficar impune. Obrigado, Justino Mabaia. E como o mundo não para de acontecer e a rádio não para de informar, o caso da demissão da Presidente da República de Maurício, ou Ilhas Maurício, que mais uma vez traz o nome de Angola atrelado. E não pelos melhores motivos. Joel Gonçalves, a informação e a tua vivência nas Ilhas Maurício dão-nos seguramente os contornos mais recentes deste caso. A senhora Aminá Gurib Fakim, conhecida cientista, muito respeitada até ao momento, única mulher em funções de Presidente da República, no caso Presidente da República da Ilha Maurício, envolveu-se num caso que é conhecido nessa Ilha do Índico como o caso do cartão Platino. Este cartão ter-lhe sido oferecido por uma organização não governamental, aparentemente ligada ao bilionário angolano Álvaro Sobrinho. O jornal L'Express de Port-Louis conseguiu fazer um levantamento de documentos bancários demonstrando que a Presidente da República usou esse cartão para fazer compras no montante de 25 mil euros. É provável que o volume seja um pouco maior, diz a oposição. Precisamente a oposição quer a retirada da Presidente imediatamente. O governo, portanto o primeiro-ministro, já garantiu que a Presidente vai sair após as cerimónias do próximo dia 12 de março, data aniversário da independência nacional mauriciana. Mas a oposição diz que ela não tem dignidade para conduzir essas cerimónias e mesmo que haja vazio de poder na Presidência da República, o chefe do governo poderá presidir as mesmas cerimónias. O governo diz que isso criaria problemas diplomáticos, a oposição contrapõe dizendo que então ela vai boicotar as cerimónias. A Ilha Maurício muito agitada com este problema e a oposição agora a exigir esclarecimentos do governo que vão muito para além da própria Presidente. Ou seja, o Parlamento poderá abrir um inquérito para saber como o bilionário angolano chegou ao mercado de Maurício e se teve muitas vantagens dentro dele e que vantagens ele próprio concedeu. É um debate fundamental nesta ilha, que é considerada como um exemplo de democracia em África e é um dos países com melhor classificação africana no ranking da Transparência Internacional. Obrigado, José Gonçalves. Aqui temos então o caso mais recente a envolver o nome de Álvaro Sobrinho, um angolano envolvido já noutros casos de alegada corrupção.
É melhor continuarmos a dizer assim, Dr. Montanis. Perfeitamente. E é assim que vamos Até continuar. Prova em contrário. Até prova em contrário. Aqui está então, corrupção é o tema deste sábado. E a minha vida não prospera. Faculdades e cursos na lista de espera. Qual será a solução? Cota, mocota, que até para a música tocar custa dinheiro. Quando aqui não toca, toca no estrangeiro. Até dói no coração. Cota, mocota, são tantas batalhas e a minha vida não prospera. Faculdades e cursos na lista de espera. Qual será a solução? Diz-me, cota, mocota, que até para a música tocar custa dinheiro. Quando aqui não toca, toca no estrangeiro. Até dói no coração. Mas eu não desisto. Juro que insisto. E diante disto eu sei que a minha vez mocota vai chegar. Tenho fé no coração. Lá, 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 mas eu não desisto. Como a minha mãe que acorda de manhã pra colocar o pão naquela mesa humilde. Assim sou eu a lutar pelos meus sonhos, os meus sonhos. Mas eu não desisto. Como um camponês no campo a cultivar, que semeia seco e sem se preocupar. Diz meu candeeiro, terra pra cultivar. Meu pai dizia, o Cota dizia, Monandengue, malembe, tu vais longe, pois sabes que o hábito faz um monge. Inspira-te na luta deste povo, batalha, Monandengue. Foram 500 anos de escravidão, mas hoje temos uma rica nação. Inspira-te na luta deste povo, batalha. Então não desiste, sempre insiste, me jura que persistes. E diante disto eu sei que a tua vez, meu filho, vai chegar. Mantenha fé no coração. Tá bem, papá, mas eu não desisto. Como aquela zungueira que acorda de manhã pra colocar o pão naquela mesa humilde. Assim sou eu a lutar pelos meus sonhos, os meus sonhos. Mas eu não desisto. Como um camponês no campo. E assim persistentemente vamos fazendo a informação acontecer. Hoje o nosso tema é corrupção, sábado às 10h10. Vai abrir-se agora um espaço para os nossos ouvintes participarem também neste programa, colocarem as suas dúvidas, as suas questões, as suas perguntas e as suas opiniões. Um espaço de rigor, onde os números de telefone à sua disposição são o 222 32 11 82, o 222 32 35 07
e por mensagem através do WhatsApp 991 27 76 07. Nós vamos repetir os números do telefone 222 32 11 82 e o 222 32 35 07. Disponha, coloque aqui as suas dúvidas, faça as suas perguntas. O Dr. Motali estará também naturalmente disponível para dar resposta. Eu estou à procura de uma esferográfica, por isso é que este vacilo todo em antena. Dr. Motali, tem sido muito questionado sobre o tema corrupção. É um tema. Muito obrigado primeiro pelo convite e felicitá-la a si, Paula, e a rádio por abrirem esta discussão. Não é? É um tema que, se calhar, durante um tempo considerou-se tabu, mas que deve ser aberto. Há motivo para ser tabu? Se calhar, numa determinada fase, pensou-se que falar de corrupção significasse necessariamente apontar o dedo a alguém. E se quisermos combater, todos temos consciência que a corrupção é um mal, é uma patologia social que deve ser combatida, que deve ser controlada. Se o quisermos fazer, primeiro temos que reconhecer que ela existe e que dimensão ela tem. Fazendo alguma similitude com o corpo físico, se nos quisermos curar de uma doença, temos que ter consciência que ela existe, tem que ser diagnosticada, identificada, e identificar as suas causas e depois buscar o tratamento para ela. No plano social é a mesma coisa. Reconhecer quais são as debilidades da nossa organização social é fundamental. E hoje parece-me não haver dúvidas que todos reconhecemos que temos corrupção e que a corrupção é um grave problema da nossa sociedade. E justamente porque não está tudo dito, nós hoje vamos estar em entrevista a colocar as nossas perguntas ao Dr. Motali, Vice-Procurador-Geral da República na Rádio Nacional de Angola, para falar de corrupção, e o David Miranda, que nos liga de Luanda também. Bom dia, David. Bom dia, Angola. Bom dia, senhor convidado. Bom, não sei se estou a ser ouvido. Não? Está a ser muito bem ouvido. Está bem. Relativamente ao tema, que é um tema até atual, não é? Na medida em que, fazendo fé das palavras do Presidente da República, não é? E da própria campanha do MPLA, que visa combater a corrupção. E penso que a corrupção ficou institucionalizada com algumas frases bem conhecidas, e acredito que essas frases não se apagarão brevemente na memória dos angolanos. Frases como nenhum cidadão angolano vive do seu salário, o cabrito está amarrado, enfim, e há outras tantas frases que institucionalizaram a própria corrupção. Mas deixe-me aqui dizer que este país tinha tudo para ser uma grande potência econômica a nível da nossa região austral. Mas em função da corrupção, não é? A corrupção, eu dizia que o país tinha tudo para ser uma grande potência, tinha recursos humanos, recursos naturais, infraestruturas, enfim, mas devido à corrupção, este processo de desenvolvimento do país para uma economia potencial, para um país potencialmente econômico a nível da região, ficou frustrada por causa da corrupção, porque a corrupção atrasou, é preciso admitirmos isso, a corrupção atrasou o desenvolvimento do país e finalmente mergulhou o país numa crise econômica que até não devíamos entrar nesta crise, não é? Só entramos porque alguns dizem que é por causa da baixa do petróleo, mas eu não acredito muito nisso. Foi, sim, senhor, a corrupção que mergulhou o país na crise. E agora é preciso que haja. Está aí o Procurador-Geral Adjunto. Vice-Procurador-Geral. Vice-Procurador-Geral, desculpe. Obrigado pela correção. Obrigado pela correção. E ouvindo as palavras do Presidente da República, quando no último empossamento que o Presidente da República fez ao ao Presidente do Tribunal Supremo, o Presidente dizia que a corrupção não se combate com os políticos. Os políticos são corruptos, mas quem combate a corrupção são os tribunais. Mas para esses tribunais também serem, de facto, o órgão que combate a corrupção,
é preciso que sejam sérios, é preciso também que não sejam corruptos, é preciso que também despartidarizam, enfim, há uma série de questões que os tribunais devem seguir para que haja de facto um combate à corrupção. É preciso credibilizarmos as nossas instituições. David Miranda, eu vou ter que lhe tirar a palavra porque tenho outro ouvinte em linha, senão ninguém mais fala. Está bem, deixa-me só terminar. Claro, diga. E eu vou deixar aqui uma pergunta já para terminar, até porque estava a me impressionar bastante. Deixa-me aqui deixar uma pergunta ao procurador, ao vice-procurador. Eu gostaria de saber ao senhor procurador, estamos aqui a falar de corrupção, em que pé estamos em relação ao caso Manuel Vicente, o caso Isabel dos Santos e o recente caso agora que está a se passar nas Ilhas Maurícias. Parece que há um empresário angolano que está a subverter as instituições daquele país. Obrigado. Assuntos que vão estar connosco. Agradecemos nós, David Miranda, muito obrigado. Nós vamos pedir aos nossos ouvintes alguma síntese, porque senão não há espaço para todos. Teríamos muita vontade. Às 11 horas começaremos o nosso espaço de entrevista com o Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Mota Liz. Hamilton Melo, também a ligar-nos de Luanda. Bom dia. Muito bom dia. Alô, bom Faça dia. favor de dizer, estamos a ouvi-lo muito bem. É o seguinte, eu estou a perceber a conjuntura da corrupção em Angola, mas eu tenho uma opinião de tanto dizer fora do país, que até nós podíamos combater a corrupção em Angola, começando logo pela riqueza exterior do povo angolano que isto tem. Então, fácil. É aquilo que eu digo a muita gente quando vou falar. Hamilton, está na estrada? Por acaso estou parado. É que estamos a ouvi-lo com muito ruído de trânsito. Exatamente, por acaso vou puxar um bocado o vidro. Então. Claro, vamos tentar mais um pouco. Estava a falar-nos da ostentação, ou seja, dos sinais exteriores de riqueza que podem ser sinais de corrupção. Exatamente, porque nota-se, eu te pergunto, meus amigos, como é que a senhora polícia, se é funcionário público, está andando um tundra? Olha, ordenado a senhora, para sustentar este carro, é claro que deve estar, é o corrupto ou o corruptor. Vice-versa, ou faz, ou façam que ele seja corrupto. É uma situação em que nós em Angola, se for para combater, é tão simples. Vamos deixar a justiça funcionar. Vamos começar primeiro pelas riquezas exteriores, que é visível, que todos nós, a olho não se vê. É a minha grande opinião que eu tenho. Para nós combater a corrupção, temos que começar de base. Não adianta nós começarmos para aqueles que fizeram desvios, que se ouve a falar todos os dias. Mas vamos começar em nós que estamos cá dentro do país, em primeiro lugar. Há riqueza exterior que é visível. Está a referir-se à questão do repatriamento, não é agora, a expressão não é repatriamento de capitais, há uma nova expressão que eu ainda não... uma expressão técnica. Está a referir-se à questão do repatriamento de capitais. Perfeitamente. Hamilton Melo, muito obrigado. Nós vamos passar agora ao Lubito. Bom dia, Lubito. Bom dia, José de Chiloia. Muito obrigado, nosso jornalista. Bem-vindo ao debate. Obrigado. O meu contributo que eu quero dizer é que a corrupção para acabar no nosso país é preciso ter emprego para que todos trabalhem e ganhem bem. Porque se não houver emprego e as pessoas não trabalharem, a corrupção não vai acabar. E também esquecer o passado e começar comprar nova roupa, antiga, deixar. Tudo aquilo que passou nos anos passados. Então fica mesmo lá naqueles anos. Então começamos de novo, as coisas novas. Porque há uns que querem agitar só. E há uns que querem que os outros vão na cadeia. Mas não é assim. Porque todos aqueles que estão a agitar querem entrar no poder. Porque não estão conseguindo entrar no poder. Então estão a agitar para que os outros vão presos. Não pode ser assim. Então nós vamos levar as coisas novas. Vamos levar aquelas coisas que é bom. As coisas mais, sim, pode ficar todas as coisas de trás. Ficam para trás. Começamos as coisas novas. Então, se entrar o novo presidente, o presidente já disse, o presidente João Lourenço, disse que não, vamos ajudar então vamos levar as coisas para frente, porque sozinhos não vão conseguir. Já falou, então não podemos agitar o presidente para que uns vão presos, não pode. É isso, o meu contributo era esse. Muito obrigado. José Chiloia, bom dia e muito obrigado. São 10 horas e 39 minutos. Sábado às 10h10 surgimos em antena com o magazine de informação. Este é o espaço para si, 222 32 11 82, 222 32 35 07. Dê a sua opinião e coloque as suas dúvidas.
Olá, João António, bom dia. Sim, bom dia. Como está? Eu estou bem. A falar-nos de Luanda. Então, Exatamente. diga de sua justiça. Pronto, o que eu estou a dizer é o seguinte. Primeiro, a agradecer o Dr. Motaliz por se disponibilizar estar ali e para responder uma questão muito complicada, entre aspas. Complicada por quê? Porque o sentimento das pessoas ousa de que os ricos, os gatunos, como se diz, são inimigos. Não são inimigos. São pessoas que enriqueceram numa dada circunstância e num dado momento. Eu também pedi às pessoas que intervierem nesse debate para não pressionar o doutor, porque o doutor estará aí numa condição pedagógica. Agora, uma coisa que eu digo ao doutor Motaliz é que essa lei que está no Parlamento, que está projetada, que tem a ver com o repatriamento de capitais, tem que ser clara. Os dinheiros roubados não podem vir para as mesmas pessoas. Pode vir, sim, para o Estado e com uma percentagem a determinar para essas pessoas. Porque se esse dinheiro vem para as mesmas pessoas e quer que se venha por forma de investimento ou de outra forma, é outra vez tornar-se pessoas muito ricas. E um gatuno rico é perigoso. Portanto, são gatunos que roubaram, o dinheiro volta, fica para eles. O gatuno roubado não sabe quanto custou o dinheiro, fica vaidoso e vai causar muitos danos. Então o dinheiro vem, sim, senhor, mas vem já para o Estado e eles ficam com uma percentagem. Pronto, ninguém lhes toca. Essa percentagem deles, ninguém lhes toca. Mas se virem com essas coisas, e depois também esse doutor Motaliz, essa lei tem que haver transparência, não pode ficar mais camoteado, escondida por ali, depois vai criar rancores. Tem que ser uma coisa transparente, mesmo muito transparente. Não pode ficar com essa coisa de declarações de bens, que os bens declaram-se bem, envelopes selados, ninguém sabe como é que se fez. Isso é brincadeira. Nós queremos um país estável, então a estabilidade tem que partir de nós mesmos. Temos que começar com transparência, em princípio. Os gatunos não podem ser nossos inimigos. São angolanos, devem ser tratados como angolanos, mas que haja transparência no tratamento dessa matéria. Portanto, minha contribuição, muito obrigado. João António, bom dia e obrigado. Os bons gatunos, aqui referidos pelo nosso ouvinte a ligar de Luanda, e a questão da lei do repatriamento de capitais na ordem do dia quando falamos de corrupção. A lei que já deu entrada ao Parlamento, aprovada na generalidade e que está agora a ser discutida na especialidade. Duas propostas, 2 anteprojetos, uma da UNITA e uma do MPLA, as duas principais bancadas na Assembleia Nacional. Vamos até ao Kwanza Sul. Januário da Cuta, bom dia. Está na Gabela. Sim, bom dia, estou na Gabela, sim. Então diga. Ok, o tema realmente é um tema que há muito tempo na nossa sociedade foi tabu, mas hoje é o pão do dia a dia e ainda bem, viva a nação, quer dizer que estamos a evoluir. A minha questão é o seguinte, será que no ordenamento jurídico, nessa altura vigente no país, não existe artigo que possa criminalizar aqueles que esbanjaram a riqueza do país? Sabemos onde estão. E será que não é a altura de cooperar com organismos internacionais que têm feito denúncia de vários dinheiros nossos que estão lá fora, que até não é dinheiro deles, é nosso mesmo, temos que dizer isso, porque nós estamos a sofrer tudo, todos nós. E será que a senhora que recentemente, ou esse caso que vimos do Fundo Global, essa questão da luta contra a malária, foram criminalizados, será que esses também não seriam responsabilizados? Por outro, não será também a altura daqueles que são afetados e acusados por corrupção começarem a ter ideias de passar a se demitir para lavar a própria imagem? Era apenas tudo isso. Muito obrigado. Vou dar espaço a outros ouvintes. Muito obrigado. Obrigado, Gabela. Januário da Cuta, demita-se, senhor corrupto. Podemos resumir assim a sua intervenção e, mais uma vez, a questão do repatriamento de capitais. Parece-nos importante reposicionar um pouco a discussão, não a limitando. Não nos podemos esquecer de que poderá haver capitais lícitos no exterior. Perfeitamente. Portanto, quando falamos de possíveis sanções... Lícitos e ilícitos. Ilícitos. Né? E há que distinguir o tratamento de um e do outro. A questão colocar-se-á, sobretudo, no que diz respeito às penalizações, aos ilícitos. Acima de tudo, os ilícitos, né? Ilícitos pela proveniência ou ilícito pela forma de saída? Pela forma de transferência. Domingos Quinemena, bom dia. Ora, está a falar-nos de Luanda. Exato. Faça o favor. A minha contribuição é a seguinte, eu queria só reforçar no que toca à corrupção.
temos visto o combate à corrupção praticamente neste momento. Isto não vamos falar que às vezes o presidente vai reforçar isso ou talvez esperamos que ele dê uma nova imagem. De concreto, isto tem a ver com nós em particular, os angolanos, né? Que nós devemos ser também exemplo, devemos exemplificar, dar exemplo aos demais e mostrar que, na realidade, queremos uma Angola melhor, e o melhor não vamos esperar o que vem da boca do presidente. Nós também devemos ser os tais que vamos dar a iniciativa. Vamos supor que está a entrar estrangeiro de um lado ao outro, ilegalmente. Estes estrangeiros que estão a entrar ilegalmente, eles partem de um outro país e vêm ali em fronteira. Estão a passar do lado dos nossos irmãos que estão nas fronteiras, no que toca à polícia fronteiriça, ou que estão nas áreas alfândegas. Eles estão a passar por a causa, têm pagados e entram até aqui em Luanda. Então, eles recebem dinheiro. Isso já tem a ver com a corrupção. Demos conta que já estão aqui na capital. Mas como é que esses cidadãos entraram até aqui a capital? Será que não houve polícia? Não houve alguém que está aí como... alguém que está a dar o controle às nossas fronteiras? Então, devemos ver lá também a parte dos comandantes de cada área, porque também o que contribui nessa parte tem a ver com o Ministério do Interior. Eles pagam, recebem dinheiro dos estrangeiros, os estrangeiros entram aqui, estão a causar montões de confusão, assalto dali, acolá. Mas como é que vamos combater a corrupção? Estão a ganhar mensalmente, normalmente, há pessoas até que têm precisado de emprego para dar o seu máximo, não conseguem. E aqueles mesmo que estão em frente e que conseguiram, não conseguem se pôr nos seus devidos lugares. Isso não pode. Isto não pode e nós não podemos permitir isto, porque isso vai nos causar uma enorme confusão. Então não vai ser fácil combater esta corrupção. Vamos supor o que disse o nosso presidente, que diz que também, por outro lado, não vamos dar ouvido e devemos também combater aqueles que que estão se preocupar em servir em si mesmo. Uma Angola vasta como esta, não devemos estar se queixando de um lado ao outro, fome, não fome. O que acontece em uma casa? Tira a verba da sua casa, leva noutra, você mata. Praticamente matar os seus irmãos. Tá bem, é mais ou menos aquilo que eu queria dizer no que toca a este debate. Domingos Quinemena, bom dia e muito obrigado. Não é fácil combater a corrupção, crimes sem vítima... E sem denúncia. Que é uma das grandes questões que se colocam em relação à corrupção. Uma das formas de caracterizá-lo. Vamos até Malange. José Francisco, bom dia. Bom dia. Faça favor. Ok, muito obrigado pela oportunidade. E eu queria agradecer a presença do Dr. Motaliz, é uma pessoa que eu muito admiro. E então, indo propriamente ao tema, falando do repatriamento de capitais. Nós vimos que o país viveu uma situação muito difícil, e os nossos compatriotas, nossos cidadãos, não tiveram dom nem piedade em desviar os fundos aqui do país. E o dinheiro foi lá para o estrangeiro em benefício deles e de suas famílias, pondo aqui em causa a vida de muita gente. Para além daquilo que a guerra matou, também pessoas morreram aqui de fome, morreram aqui de doenças, morreram de todas as peripécias que o país viveu, por conta desses camaradas, desses irmãos que desviaram esses dinheiros. Portanto, aqui, o que há é que esse dinheiro aqui, essas pessoas, na minha ótica, têm que ser responsabilizadas. O dinheiro venha para o povo aqui. Repõe-se o dinheiro, manda-se o dinheiro vir para aqui, para o povo, os cofres de Estado, para servir para o povo. E essas pessoas sejam responsabilizadas, porque nós não podemos dar prêmio ao infrator. São pessoas que desviam o dinheiro. Depois, porque o dinheiro é deles, dá-se percentagem. Essa não é a minha opinião. A minha opinião seria que eles reponham o dinheiro, porque é um dinheiro que fez sofrer pessoas aqui. As pessoas morrem aqui por falta de medicamento, por falta de hospital, por falta de escolas.
fome e tudo mais, e depois quando o dinheiro venha, porque o dinheiro deles dá-lhes percentagem. Não pode isso assim, não está. E estamos a ouvir tantas denúncias de pessoas de má fé a desviarem os dinheiros. Isto não é correto. Portanto, esta é a minha opinião. Eu sugiro que quando o dinheiro vier, essas pessoas sejam responsabilizadas. Muito obrigado. Obrigado, José Francisco. Dr. Mota Lix, uma nota de rodapé que fizemos aqui dentro. A importância do destaque a esta intervenção sobre a necessidade de se reverterem esses valores em benefício direto. Se calhar ajudar a sociedade a compreender porque a opção de política criminal de tolerar a responsabilização criminal das pessoas para que os recursos regressem. Aqui um conjunto de fatores, ponderação de prós e contras, que fazem com que em determinado momento as sociedades optam por perdoar para permitir maior eficácia no retorno de bens. Isto porque nem sempre o processo penal ou o processo de responsabilização tem a eficácia que se espera, especialmente no plano econômico, para a recuperação daquilo que foi retirado indevidamente. Ou seja, às vezes mais vale termos a certeza que vem rápido. Tolerar a responsabilidade criminal e outro tipo de responsabilidade num determinado momento histórico para permitir que o grosso das perdas se possam recuperar. A vantagem entre o responsabilizar e a possibilidade de retorno faz com que se atenue a responsabilização e dê-se preferência ao retorno, porque perseguindo não se consegue alcançar todos, mas uma amnistia, um perdão parcial faz com que as pessoas ganhem mais coragem em retornar. Mas claro, por trás disso tem que haver sempre uma ameaça real de responsabilização para aqueles que não aderirem ao processo. E de se impedir que haja reincidências, não é? Obviamente, a responsabilização e claro, os processos decorrem de fragilidades organizativas, melhorar o modelo para evitar que haja saídas, não é? Que o processo se repita, para prevenir, acima de tudo. Nós tivemos já em linha o António Gabriel do Bié e o Albano Candimba do Kwanza Sul, duas chamadas telefónicas das quais infelizmente perdemos o sinal. 10 horas e 52 minutos, vamos ainda receber telefonemas e às 11 horas em ponto começamos então a conduzir a entrevista com o Dr. Mota Lix, o Vice-Procurador-Geral da República. Uma entrevista aqui, sim, de condução e de questionamento. Vamos passar um pouco pelos grandes casos nacionais. Vamos falar de tipificação do crime de corrupção, ou seja, como é que essa corrupção que anda no nosso dia-a-dia e nas nossas conversas, como é que ela se traduz quando falamos de leis e como é que ela pode ser transformada, quando é que ela é um crime e quando é que as pessoas podem ser castigadas por crime de corrupção. Penalizadas seria a palavra mais correta em termos técnicos. 10 horas e 52 minutos, sábado às 10h10, na Rádio Nacional de Angola. Olá, Nelson Fernandes, bom dia, peço desculpa, está a ligar-nos da Willa. Bom dia, é da Willa. Como está? Eu estou bem. E faça favor. Satisfeito com o tema de hoje, né? Faça favor de dizer, Nelson. Bom, a princípio eu gostaria de fazer uma breve introdução dizendo que a corrupção é um mal que está presente no nosso dia a dia e que ela pode ser vista de olho nu, né? Bom, na verdade ela sempre existiu, mas de forma estranha, não sei o porquê, só agora é que ela tem sido temas de debate. E dizer que ela tem prejudicado muito o nosso desenvolvimento econômico e social. E vamos também aqui fazer um reparo, que é de notar que a corrupção no nosso país, né, em particular, de aquela que podemos considerar mais graves, são praticadas por uma minoria e que acabam prejudicando a maioria. Só para termos noção das coisas, hoje um cidadão comum, né, um cidadão da base, para adquirir, vamos lá ver, uma nota, por exemplo, de $100 para resolver algum problema no exterior, passa por grandes dificuldades. Quando, né, ouvimos pelas rádios, vemos as manchetes de jornais, grandes desvios, né, de milhares e milhares de dólares, enfim, é algo que não se percebe. Eu acho que é um mal que deve ser combatido.
Agora, precisamos entender que o combate da corrupção não é algo assim fácil, né? Ela não acontece da noite por dia, ela não será combatida em um ano, por exemplo. Então, eu apelo aos órgãos de direito no sentido de criar mecanismos, né, que possam, né, que visam mesmo a combater esse mal, né, de forma pacífica, né, e sem criar, né, problemas pela minoria que já sofre com tal mal. Ok, sem mais longa, agradeço pela oportunidade e bom dia. Agradecemos nós, Nelson, bom dia, e vamos fechar esta nossa ronda pelos ouvintes no Cuito com o Francisco Miguel. Bom dia, Francisco. Muito bom dia, muito bom dia. Eu estou muito congratulado com esta questão, que praticamente é do domínio de todos, quase. Francisco, conhece aquele pedido tradicional dos locutores de rádio? O pedido dos locutores? É, baixe só um bocadinho o som do seu rádio. Ah, está bem. Se faz favor. É porque senão cria aqui um monte de efeitos sonoros e não o percebemos. Francisco Miguel, a partir do Cuito, faça o favor. Eu gostaria de falar de forma sucinta o seguinte. De facto, falar da corrupção está-se a falar de um grande vírus, que primeiramente para se colmatar é preciso a sacralização das mentes. Isto não, mesmo sendo juristas, pedagogos, teólogos, filósofos, etc., se as mentes não estiverem sacralizadas, estaremos imbuídos neste mal. Primeiro, repito, é preciso a sacralização das mentes. Saber que a corrupção é um pecado, é um mal que deve ser mesmo combatido. E as pessoas também saberem que viver no supérfluo, ter muitos e muitos, principalmente os dinheiros, não nos leva a lado algum. Salvo se, com estes dinheiros, estamos a projetar, estamos a favorecer aqueles necessitados. Não, são dinheiros que foram guardados lá no estrangeiro e, concretamente, o nosso país está totalmente numa decadência. Um paracetamol nós não encontramos até num hospital público, é uma pura vergonha. É uma pura vergonha. E isto não é preciso, às vezes, que haja sensibilização para que os dinheiros voltem. É preciso que as mentes estejam preparadas. Bem, o meu país está mal, estou totalmente enriquecido, lícito, de forma ilícita. É necessário que trabalhemos para que o nosso país melhore, progrida. Veja o Ruanda, por exemplo, um país tão pequeno, um país com um índice de população reduzido em relação a Angola, posso dizer assim, mas conseguiram estancar, ou então tem aí um sistema de saúde humanizado. Isto não é só porque o governo trabalhou para que o país estivesse nesse patamar, mas sim as mentes também foram bem preparadas. E é um país que sofreu um genocídio total em 1994. Agora, só para arrematar, é necessário que o governo trabalhe, justamente o sistema mesmo judicial, para que sensibilize os nossos irmãos que estão totalmente enriquecidos, lícita ou de forma ilícita, para que os dinheiros voltem e sejam explotados como conseguiram estes dinheiros e dali reverter-se para o bem maior da população angolana. Era só isso que eu tinha para contribuir. E disse muito bem, Francisco Miguel, bom dia, obrigado. Um bom dia muito especial então para o Cuito Bié. Vamos terminar esta ronda pelos ouvintes com duas notas recebidas por WhatsApp. Marcos Estevão, na Rádio Nacional de Angola temos por princípio respeitar a opinião dos ouvintes, mas não a vamos divulgar. Alguns de nós orgulhamos-nos de pertencer a um país que aboliu a pena de morte e que fez o fim de uma guerra sem derramamento de sangue. Não vamos, portanto, transmitir aqui a sua opinião. Vamos transmitir, se é do professor Manuel Quindai. Bom dia, Rádio Nacional de Angola. Bom dia para si também. Um bom dia ao Dr. Mota Liz. Sabemos que a corrupção é um fenómeno social e político e a sociedade angolana sofre muito com isso. Então, até quando é que a PGR vai atuar conforme deve ser e conforme a lei?
Afinal, quando é que vamos ter casos com solução? A entrevista vai começar já daqui a pouco. 1 minuto. Joga bonito, freak que passa, uma chulipa, essa é que é essa, ela é que põe, ela é que marca, ela é que ganha. 11 horas, Dr. Mota Liz, muito bom dia. Bom dia, mais Agora uma vez. Sim, vamos a isso. Vamos embora. Ora bem, vamos Deixa-me olhar... primeiro felicitar os ouvintes pelo interesse e pela cultura demonstrada. Vamos verificando que a sociedade, os membros da sociedade, vão se mostrando cada vez mais engajados e interessados no tema. Este é um pressuposto de base para combater o fenómeno. O jornalismo, a informação, sobretudo a rádio, vivem muito do imediatismo. Alguns headlines. A ex-presidenta da Coreia do Sul está presa por corrupção. A ex-presidenta da Argentina está presa por corrupção. A ex-presidente do Brasil foi condenado por corrupção. A ex-presidente da Costa do Marfim foi condenado por corrupção. A ex-presidente da Colômbia foi condenado por corrupção. A ex-presidente da África do Sul será condenado por corrupção. Presidenta das Ilhas Maurício poderá ter que se demitir por alegado caso de corrupção. É lícito ou não é lícito que os angolanos comecem a perguntar-se e quando é que vamos ter casos resolvidos e condenações por corrupção em Angola? É lícito que os angolanos, e é justo que esperem dos seus políticos probidade, lealdade no exercício de funções. Nós, na verdade, estamos a viver um momento que eu caracterizaria como de mudança de estratégia de atuação em relação à corrupção. A vontade política de combater a corrupção nunca deixou de ser enaltecida. Entretanto, da vontade de ação, tivemos momentos de grande fragilidade. Estamos a viver um paradigma novo, chamaria assim, com o discurso do presidente João Lourenço, e com atos que se seguem. Parece uma coisa simples, mas tem um significado muito importante. É o compromisso que os políticos fazem na tomada de posse e o compromisso de serem eles próprios atores no combate à corrupção. Mas os políticos disseram, na voz do Presidente da República, que a questão é com a Justiça, é com os tribunais. Perfeitamente. O Dr. João Lourenço disse isso agora anteontem. Os tribunais, a Justiça têm um papel fundamental nesta missão, mas o ponto de partida é a consciência de cada um de nós. Nós temos que ter consciência de que o exercício de funções públicas, o exercício do poder tem que ser feito no interesse geral e não para o interesse próprio. É aqui que, no âmbito da função pública, releva a corrupção. Já me Quando deu a volta. Usamos os poderes... Já me deu a volta na minha pergunta. Vamos ter ou não vamos ter casos... sabemos que não se pode referir aos pormenores dos casos. Obviamente que teremos casos e a vontade política é clara, os mecanismos existem, foi feito muito ao longo desses anos em termos de legislação. Temos legislação abundante que caracteriza os fenómenos de corrupção enquanto crime, as suas diversas manifestações. Tivemos fragilidades no seu combate e criado um quadro de quase impunidade ou sensação de impunidade. Vacilamos. Que faz com que as pessoas achem que é possível fazer sem responsabilidade. Vacilamos. Acreditam facilmente que se o fulano fez. Vacilamos, se calhar falhamos nos métodos organizativos, falhamos na combinação da vontade declarada e a vontade real. Se calhar as circunstâncias do tempo levaram-nos a isto, saídos de uma guerra, de uma desorganização profunda, de uma luta pela sobrevivência, de migração, concentração em grandes cidades, famílias extensas por responder, salários magros, o Estado como principal empregador, uma economia fragilizada, são N fatores que podem ser arrolados para a origem do fenómeno. A desorganização, a ineficácia da própria organização administrativa, a burocratização, a criação de obstáculos fictícios para que as pessoas precisavam de rendimento para sustentar os encargos que tinham. Ora, mas isto não é sustentável e leva à degradação da sociedade, à degradação ou o descrédito do próprio Estado Democrático de Direito. E é preciso reverter isso, e é possível reverter isso.
numa perspectiva preventiva e numa perspectiva punitiva. Nós vamos pedir-lhe também esse exercício pedagógico, mas antes vamos centrar-nos um pouco naquilo que são os principais casos de corrupção que têm estado nas notícias, não é? Portanto, temos a questão da Sonangol, que tem feito manchete e continua ainda a fazer manchete. Temos a questão dos 500 milhões de dólares, portanto, dinheiro que terá sido transferido para se efetivar um investimento, alegadamente para se efetivar um investimento, um caso que está também sob investigação. Temos agora este caso recente dos 50 mil milhões de dólares também, que também ainda está tudo muito confuso, mesmo do ponto de vista processual. Afinal, para que eram estes 50 mil milhões de dólares? Quem está preso? Quem não está preso? O que é que está a acontecer com esta investigação? Aquele cheque era verdadeiro ou era falso? Que foi outra questão que nas redes sociais também se colocou. Quais são os nossos casos e até onde é que nos pode falar sobre eles? E agora esta questão a envolver o nome do Dr. Álvaro Sobrinho e a levar a presidente das Ilhas Maurício a demitir-se. Obviamente, por mais legítima que seja a expectativa do cidadão e do jornalismo, da Paula, não pode falar sobre não isso. Podemos falar sobre casos concretos, mas o facto de existirem casos em investigação é um sinal muito bom para ver que o paradigma mudou, o sistema, o caminho é outro, a seriedade do compromisso de combater a corrupção e o engajamento dos órgãos de justiça. Disse bem um cidadão que o combate à corrupção não se faz num dia. É um fenómeno moral, é um fenómeno cultural, é uma cultura delituosa. E enquanto cultura delituosa, ela acentuou-se. Enquanto degradação de valores, enquanto fenómeno moral, ela também assentou no nosso subconsciente. E muitos de nós, que eventualmente repudiávamos, passamos a aceitar como normal pagar uma gasosa. Passamos a aceitar como normal ver um político que tenha sido nomeado para um cargo de poder coisa enriquecer. Pagar uma gasosa e tirar 50 mil milhões de dólares ao país. Por isso é que ele é um fenómeno cultural. Uma coisa é negar tudo que é receber algo que nos é indevido. Outra coisa também é este mesmo valor que nos acompanha. Se nós, enquanto funcionários, aceitamos que é fácil eu pedir uma gasosa para passar uma certidão, pedir que me paguem, aceitar dinheiro para mim passar uma certidão que eu devo passar, ou pedir que me paguem passar um certificado de habilitações que alguém não tem habilitações, ou enquanto professor pedir que me paguem para dar uma nota que não existe, eu vou formar um médico que não entende nada de medicina, vou formar um juiz que não percebe nada de direito. É esta consciência que num determinado momento me vai levar ao exercício de cargos de poder e me vai deixar, porque a minha psique está temperada para isto, a aceitar os 50 milhões ou os 500 milhões. É uma cultura que deve ser combatida. Obviamente que os efeitos... Acha que as pessoas ainda aceitam assim? Ou seja, não é mais fácil, no fundo, combater essa corrupção cultural pela via da ética, pela via da educação, até pela via moral, da educação moral, do que o grande crime de colarinho branco? Obviamente que as estratégias de combate são diversificadas em função da dinâmica da própria corrupção. Vamos combater essa cultural, essa generalizada, com prevenção, com educação, com responsabilidade disciplinar de outro tipo. E obviamente que a grande corrupção vai requerer um pouco mais a intervenção do direito penal, que é a forma mais grave de responsabilização das pessoas por parte do Estado. Mas a criação de uma consciência ética, de um quadro de valores a nível nacional, há de ser igual para todos os tipos de corrupção. É preciso que as novas gerações, ou a geração do nosso tempo, inculque valores deontológicos, éticos, morais, que neguem, que combatam a corrupção, a podridão, porque é um problema social e todos nós estamos interessados. E já me está a dar a volta outra vez. Além destes casos que eu referi, temos mais. Tivemos o caso do Fundo Global, que esse teve desfecho. Teve e outros. Esse, se calhar, teve suficiente divulgação e as pessoas conheceram. Mas haverá N casos de corrupção que são julgados pelos nossos tribunais que não têm tido divulgação suficiente. Não é suficiente aquilo que está a ser feito. É preciso mais dinâmica e, se calhar, em termos de política criminal, dar-se mais prioridade no combate a isto. Como é que isso é feito? São vários fatores. Desde logo, o reforço da fiscalização dos atos de quem exerce poder. Na contratação pública, na contratação de serviços, na aquisição de bens.
não, as pessoas hoje olham Estamos a falar das instituições, Tribunal de Contas, centradas na caso, Procuradoria-Geral como o milagre, mas a Procuradoria-Geral não é um órgão isolado, está integrado num sistema. É preciso que o cidadão tenha a cultura da denúncia. Disse bem a Paula que a corrupção é um crime sem vítima e sem denúncia. Bem, primeiro, é errado a esse conceito genérico de que é um crime sem vítima. Tem vítima. A vítima somos todos nós. É a sociedade toda, é cada um de nós. Sim, mas as vítimas acabam por não se queixar. Quando morrem as pessoas por falta de medicamentos, quando morrem as pessoas por falta de hospital, por corrupção, o dinheiro foi para o bolso de alguém, a vítima somos todos nós. Mas as vítimas não denunciam por causa da complexidade do próprio crime de corrupção. Contrariamente aos crimes que acontecem na rua, o homicídio, a violação, que a polícia vê, as pessoas vêm e denunciam, a corrupção ocorre entre quatro paredes, entre duas pessoas que se querem proteger. E os sinais exteriores de riqueza a que um ouvinte se referiu? Pode ser um indício para um crime público? A declaração de bens, e aí se calhar podes entrar... Então vamos lá mais daqui a bocadinho, que eu agora ia lhe perguntar. Este caso recente das Ilhas Maurício já nos bateu à porta formalmente? Obviamente que não. O comportamento que está a despolutar a demissão da presidente das Ilhas Maurício ocorreu nas Ilhas Maurícias. Em princípio, é competente para conhecer deste crime, territorialmente, a jurisdição das Ilhas Maurícias. Tanto as Ilhas Maurícias, creio eu, como Angola e a generalidade dos países, deve haver algumas raras exceções, adotaram a Convenção das Nações Unidas de Combate à Corrupção. Nos termos dessa convenção, os Estados devem aprovar regulamentos, leis, diplomas que incentivem a investigação e o combate à corrupção, entre eles normas deontológicas e éticas. A nossa lei da probidade pública proíbe que os governantes, os funcionários, especialmente a determinado nível, recebam ofertas desproporcionais ou suscetíveis de afetar o bom exercício das suas funções. E é aplicada a nossa lei da probidade pública? A nossa é e deve ser aplicada. Se calhar não esteja a ser suficientemente aplicada, mas deve ser aplicada. E eu defendo mais, ela até deve ser ensinada. Os funcionários públicos devem estudar a lei, devem fazer ciclos de estudo na formação que lhes é dada. Todos os dirigentes devem conhecer a lei para aquilo que é proibido. Obviamente que a presidente das Ilhas Maurícias, qualquer presidente, entre eles, até entre nós, qualquer dirigente nosso, o nosso presidente, não vai aceitar que o empresário lhe vá oferecer um cartão de crédito. Então, o que é isto? Isto era 25 Ele mil é pago euros. para o exercício das suas funções por 25 mil dólares, seja qual for o valor. Mas há claramente aqui a intenção de criar um quadro de influência que amanhã pode determinar o sentido das suas decisões naquele sentido. Um quadro de permeabilidade que no futuro pode influenciar atos de corrupção. Entre nós é proibido, e chama-se o recebimento. A lei da probidade proíbe, a lei das infrações subjacentes ao branqueamento de capitais pune, tipifica. Quem recebe vantagens económicas indevidas pode ter prisão até 3 anos. Mas, obviamente, alguém tem que denunciar. Quando se oferece um cartão de crédito a um titular de um cargo público do poder, obviamente que ele esconde, é um ato de quem oferece, de quem recebe. Aí é que vem toda a sociedade. As inspeções, a fiscalização, a sociedade, o jornalismo, a comunicação social, mas um jornalismo sério de investigação, não um jornalismo de fofoca ou que pretende simplesmente denegrir a imagem de pessoas. Mas olha, jornalismo de fofoca não é jornalismo. Pois, ainda bem, eu sei. Nós vamos pedir-lhe esse exercício mais pedagógico. Gostaríamos só aqui de tentar situar um pouco em relação à questão das Ilhas Maurício. O jornalista Pedro Manuel faz jornalismo de investigação, tem trabalhado com a equipa do Sábado às 10h10. O que aconteceu aparentemente foi o seguinte: a Presidente das Ilhas Maurícias gastou 25 mil dólares. 25 mil dólares, não foi, Pedro? Não é 25 mil euros. 25 mil euros, obrigado, Pedro Manuel. E a Justiça das Ilhas Maurícias, considerado um dos países mais transparentes do mundo, foi investigar, suspeitando que a Presidente teria gasto fundos públicos. De investigação em investigação, chega-se à conclusão que a Presidente das Ilhas Maurício gastou 25 mil euros de um cartão de crédito que lhe foi oferecido por uma ONG
cujo patrono será então o Dr. Álvaro Sobrinho. Esta é a informação que existe e foi daí que a investigação despoltou e que a Presidente das Ilhas Maurício vai ter que se demitir. Portanto, logo depois do aniversário da independência, no dia 12. Isto para situarmos os nossos ouvintes em relação ao que é que se está a passar nas Ilhas Maurício e porque é que o nome de Angola, através do Dr. Álvaro Sobrinho, volta a surgir. Vamos agora então entrar um pouco no didático. Vamos contar com a sua ajuda para fazermos esse trabalho. Nós temos, a corrupção pode ser ativa e passiva. Deixa completar a questão das Ilhas Maurício. Sim, claro. Há um ato de improbidade que pode desencadear responsabilidade política, disciplinar, civil e até criminal. Como vê, há aqui o desencadear da responsabilidade política. A própria Presidente coloca o lugar à disposição. Mas isso não inviabiliza que por trás, ou sequencial, ou simultaneamente, a responsabilidade política se desencadeie a responsabilidade civil e até criminal. E coloca bem o assunto da existência de um angolano. O crime, o bem jurídico ofendido, interessa o Estado das Ilhas Maurícias, que é a boa imagem, a reputação, a eficácia do próprio Estado das Ilhas Maurícias, que estava em perigo com este ato de um clima de permeabilização que pode levar a atos de corrupção. Entretanto, que tal o nosso cidadão? Imagina que as Ilhas Maurícias desencadeiam um processo criminal. Se ele estiver lá, ele é responsabilidade, julgado. Se haver procedimento criminal, nada nos diz na notícia que haja procedimento criminal. Pode ser até que a situação seja encarada num quadro de responsabilidade política exclusiva e não mais do que isso. Mas imaginemos, hipoteticamente, que ele conduza um quadro de responsabilidade criminal. Ele, se estiver lá, é responsabilizado lá. Se não imagine que ele esteja em Angola e é pedido que vá, a nossa Constituição, e isto vai criando similitudes com outros casos que aqui foram colocados. Perfeitamente. Imagine que ele está em Angola. A nossa Constituição não permite que ele seja extraditado. O que pode acontecer é que as Ilhas Maurícias pedem cooperação, no âmbito de acordos de cooperação que existam com Angola, que ele seja responsabilizado em Angola, transmite os elementos e a justiça angolana que é feito. Mas diga-me uma coisa. Então amanhã eu tenho uma ONG. Eu formo uma ONG para potenciar a investigação em África e os cérebros africanos investiguem em África. Eu não posso, com despesas de representação, oferecer um cartão de crédito a alguém que trabalhe comigo nessa ONG ou alguém que faça advocacia para essa ONG, que nos parece ser o caso, pelo menos, daquilo que investigamos até ao momento? Eu acho que pode perfeitamente, se estiver no âmbito da sua atividade lícita, legal. Não é um crime. A sua atividade é investigação, mas quando você vai dar cartões a políticos e as leis deste país proibem a políticos receber vantagens indevidas, está a incorrer em crime, obviamente. O recebimento de vantagens, pelo menos por nosso quadro legal, desencadeia a responsabilidade criminal para o detentor de cargo público que recebe, mas também para quem oferece. A responsabilidade não é só do político que recebe. Obviamente, com menos gravidade daquele que oferece, creio, se não estiver enganado, a prisão pode ir até 2 anos e o político que recebe a prisão vai até 3 anos. Mas sabe que é cultural recebermos vantagens. E é aqui que distinguir a responsabilidade, as vantagens, as ofertas, aquelas que se ocorrem no âmbito do protocolarmente tolerável. E aquelas são vantagens cuja dimensão, cujo valor, dinheiro, reparação de casas. O que é que levou à destituição do presidente da África do Sul? Um dos casos foi aquela reparação da casa. Estaremos diante de um ato de corrupção, um ato de peculato. E aqui, se calhar, vai ser importante distinguir o que é corrupção. No conceito de corrupção, o que é corrupção, o que é peculato. São duas realidades completamente diferentes. Quando estamos a falar de transferência de capitais, ficamos com a sensação de que tudo é corrupção. O nível de responsabilização penal e o nível de censurabilidade é diferente consoante estejamos diante de casos de corrupção ou diante de casos de peculato. Na corrupção, o que é afetado é a boa imagem e a eficácia do Estado, a credibilidade do próprio Estado. Ao corromper os agentes do Estado, faz com que a sociedade deixe de acreditar no Estado. Se corrompe alguém da Justiça, a sociedade deixa de acreditar na Justiça. Se corrompe num concurso para admissão na função pública, as pessoas deixam de acreditar no concurso e passam a acreditar mais na cunha, no padrinho, não sei o quê, acesso nas escolas. É preciso que haja transparência, seja garantida a transparência. No peculato é o contrário.
são bens patrimoniais, podem ser financeiros ou de outra natureza, que são confiados à gestão de um titular de um cargo público. E ele se apropria desses bens. Ou seja, aqui a corrupção é quando se trocam favores e se ganham benefícios pelos favores. Os poderes que nos são conferidos em benefício próprio. É o mercadejar do cargo. Comercializamos os nossos poderes, as nossas competências. Eu tenho o poder de fazer um concurso público e eu vendo em troca, pagam-me e cedo isso a alguém e violo o princípio da igualdade, violo a credibilidade do Estado e violo a própria eficácia do Estado. A corrupção, não há diretamente perdas patrimoniais direitas do Estado. No peculato, o dano patrimonial, a redução patrimonial é feita diretamente ao Estado. Ou seja, o peculato é quando eu uso os fundos do Estado em benefício próprio. Em proveito próprio. Eu uso o carro que tenho no serviço para trabalhar na minha quinta. Eu ofereço o carro, desvio dinheiro, ofereço dinheiro, utilizo recursos públicos ao meu próprio interesse. E a punição é diferenciada. Enquanto as penas de peculato, nos vários modelos, nas várias leis que nós tivemos, não ultrapassou em determinado... Hoje não ultrapassa eventualmente os 8 anos, com as agravações que se colocam na lei vigente, o peculato é punido como roubo, com as penas de roubo. Roubo é o furto... A corrupção é até 8 anos? A corrupção não passa dos 8, 7, porque é até 5. Mas quando o valor em jogo for superior a 1 milhão, é agravado em 1/3. Se for superior a 10 milhões... Perdão, 1 milhão é agravado em 1/3. A pena que vai de 1 a 5 anos. Se o valor do suborno for superior a 10 milhões, o agravamento é até 1/3. E isto, fazendo contas, o máximo vai se aproximar dos 7, 8 anos de cadeia. Já tivemos sanções mais graves. No âmbito da lei dos crimes contra a economia, que foi revogada, a corrupção era punida em função do valor de suborno. E aí podia atingir até os 12 anos. Mas os crimes contra a economia voltam a estar agora na ordem do dia com o novo Código Penal e a própria corrupção também. Uma melhor elaboração, um melhor mecanismo de combate. O peculato é punido como roubo, que é o furto cometido com violência contra as pessoas. A gravidade é maior e as penas podem atingir os 16 anos de cadeia. Os 12, 16, agrava, sobe um escalão em relação às penas de furto. Como vê, alguns dos dinheiros a que nos referimos objeto de repatriamento, está a ser namorado, diríamos assim, uns terão tido proveniência de corrupção. Tem um nível de censurabilidade. Os outros terão tido uma proveniência de peculato. E não sei se não será o grosso, porque são pessoas que detinham poder e desse poder utilizaram para transferir ilicitamente recursos. Doutor Botaris, mas daquilo que podemos investigar, pelo menos, os países que recorreram ao repatriamento de capitais, não houve assim grandes retornos, não houve grande sucesso. Há experiências boas. Antes pouco que nada, não é? Antes um pouco que nada. Quando estamos em situação de crise. Há um ouvinte que levantou essa questão e bem. Mas ele dizia porque é que repatriar, porque é dar a eles, porque é beneficiar o gatuno. Na verdade, há experiências boas relatadas a nível da América Latina. Eu lembro-me de ter recebido aqui um ex-procurador numa conferência que fazia um relato, o engajamento do presidente, a vontade política é fundamental nessas coisas. E entre nós essa vontade política está declarada, está assumida e vai se materializando com sinais claros e seguros. Qual é a moldura legal? Quais são os instrumentos legais que temos? Portanto, temos a lei da Deixa só concluir esta variante aí. E este país conseguiu o retorno de algum dinheiro. Porquê o retorno voluntário? Sabe que o meio de combater isso é o processo penal, o direito penal. Mas a experiência de várias latitudes onde o problema se colocou, os níveis de corrupção atingiram dimensões preocupantes como a nossa. Nigéria é um dos casos. Nigéria e outros, e América Latina, em vários países do mundo. A eficácia do processo penal na recuperação dos valores do dano criado ao Estado é baixa. Podemos até prender, punir, enchermos as nossas cadeias, mas haverá dificuldades de recuperar aquilo que eles guardaram lá fora. Daí que tem sido uma opção de política criminal dar uma oportunidade. Olha, vocês tiraram ilicitamente, mas devolvam.
Não recordo modelos que tenham uma solução daquela que se aponta, devolução e ficar tudo para quem roubou. Não faz sentido. Depende também. Mas há aqui uma combinação. É preciso incentivá-lo a voltar. Ele é perdoado no plano da responsabilidade toda, disciplinar, civil, penal, mas há aqui sempre uma combinação entre o que ele traz, se o dinheiro é proveniente de peculado, e eventualmente alguma compensação para o incentivar a trazer. Algumas experiências deram certo, mas é uma espécie de uma amnistia. Mas simultaneamente, daí que se fixem prazos, há um prazo para as pessoas aderirem, e aquelas pessoas que não aderirem são perseguidas pela lei, pelo braço forte da lei. Não nos esqueçamos que entre nós há uma amnistia que foi aprovada, que vigorou, que apagou grande parte dos crimes, um leque substancial de crimes cometidos até novembro de 2015. Temos a amnistia de Significa 2016, dizer que os atos de corrupção, pela punição que lhes é dada, prisão que não passa dos 8 anos, cometidos até novembro de 2015, estão todos amnistiados. Mas as pessoas, e aqui é que é fundamental distinguir, que nem todo o dinheiro é proveniente de corrupção. E o facto de ter sido amnistiado não está excluída a responsabilidade civil. Por isso, ainda assim, as pessoas podem trazer o dinheiro e repô-lo. De 2015 para aqui, a responsabilidade presente. Entretanto, as pessoas esquecem-se, e aí a necessidade da distinção entre corrupção e peculato, que grande parte desses valores foram processos de peculado. Daí que eles têm que ser aferidos a formas como foi obtido e como foram transferidos para determinar qual é o crime, que tipologia cometeram. Se for peculato, pela dimensão, pela grandeza desses valores, esses comportamentos não estão amnistiados. Porque a lei da amnistia, aprovada em 2016, cobriu até novembro de 2015, amnistia crimes puníveis com prisão até 12 anos. Sendo o peculato punível nos termos do roubo, como os crimes de roubo, sobe de escalão e ele sai dos 8 a 12 anos, escalão penal, a pena abstrata, para ir no escalão de 12 a 16. Logo, e só foi por isto que o caso do Fundo Global foi julgado, porque senão também teria caído na amnistia. O que há nesses casos é perdão de uma parte, mas há responsabilidade criminal. Significa dizer que as pessoas que não aderirem a esta amnistia, a esta boa vontade do Estado, correm o risco de serem perseguidos, perderem completamente os recursos e serem presos. Prisões que podem ir. E eu não espero, não desejo a nenhum chefe de família, pessoas com boa reputação social, os chamados colarinho branco, que andam nas ruas, como disse um dos ouvintes, com bons carros, com boas casas, com boas famílias, com bons vizinhos, que depois lhe vão buscar a casa e vai ficar 8 anos na cadeia. Isso ninguém gosta, ninguém quer, ninguém deseja para ninguém. Mas que quem não aderir... Acha que vai? Obviamente que as pessoas têm vergonha de aderir, se calhar a vergonha os inibe, ou até acreditar na impunidade, a quem não está a acreditar na seriedade do processo. E é melhor começar a acreditar, porque à medida que forem identificando as origens ilícitas dos valores, ou até serem denunciados lá onde eles estão depositados, as pessoas serão perseguidas, mas serão mesmo. E depois, claro, não é fácil, disse bem o ouvinte, que não se combate a corrupção imediatamente. É preciso mudar conceitos, formas de organização. É preciso potenciar os órgãos que intervêm no combate à corrupção, desde as inspeções, a Polícia de Investigação Criminal, o Ministério Público e, obviamente, os tribunais. Mas são instituições que elas próprias estão acusadas de estarem minadas de corrupção, Dr. Mota Lix? Não necessariamente. Há gente boa, há muita gente boa. Há procuradores, há polícias, há juízes bons, e são a maioria. Haverá batatas podres também, que têm que ser combatidas. O combate à corrupção tem que ser em todos os campos. Na política, no executivo, nas empresas públicas, até no seio da própria magistratura, da própria justiça. Alguma batata que se pareça podre tem que ser saneada, tem que ser afastada, tem que ser depurada. Mas temos que formar, temos que aprimorar os procedimentos. A cadeia, o sistema todo tem que funcionar em cadeia. E as pessoas ou aproveitam essa janela de oportunidade que lhes é dada hoje, ou vulnerabilizam-se para aquilo que vier da mão forte da lei. Dr. Mota Lix falou da questão da amnistia de 2016, que amnistiou crimes até novembro de 2015, e a questão do arquivamento dos inquéritos da Inspeção-Geral do Estado.
Não temos aí também muito crimezinho que tenha sido arquivado? O arquivamento foi uma decisão de natureza, foi polémica, não é? Aquele despacho, o decreto foi polémico, mas foi uma decisão de natureza mais administrativa, diria, e não legal. As amnistias, só quem pode amnistiar o ius puniendo, o detentor do ius puniendo, é a Assembleia Nacional, e só a Assembleia Nacional pode criar crimes e respectivas penas e despenalizar também, criando amnistias, salvo casos de perdão que o titular do Executivo, o Presidente da República, detém competências. Mas neste caso não se trata de uma amnistia como tal, trata-se de uma orientação procedimental. Isto não exclui responsabilidade naqueles casos que tenham sido inquiridos, mesmo que os inquéritos não tenham sido concluídos. Se estiver a correr um processo crime a nível da investigação, a nível do Ministério Público, e for necessário buscar dados que tenham sido colhidos no âmbito do inquérito, eles são levados. Porque este despacho não sobrepõe a lei, não apaga o crime está aí. Só mandou parar é aquele procedimento que estava em curso. Mas esse procedimento pode ser retomado no plano do inquérito, no plano do processo penal ou por orientação judicial, numa instrução contraditória ou de outra natureza. Está no arquivo, isto não mas apaga. Não está no lixo. Se as pessoas pensam que os processos que têm lá, que estavam a ser inquiridos, não estão amnistiados, estão lá. E podem ser revitalizados a todo instante, começando um inquérito novo ou buscando dados que estejam integrados nestes inquéritos apagados. Doutor Montelis, nós falámos muito aqui dos capitais lícitos ou ilícitos, transferidos para fora de forma lícita ou ilícita, portanto vamos a muitos pormenores. E quem roubou e deixou cá? Pois, eu penso que a perspectiva da lei... Ou quem praticou peculato e deixou cá, para sermos mais corretos? O sentido de equilíbrio da lei que está a ser discutida, eu acredito que os nossos deputados têm sensibilidade suficiente para acautelar. Se ela tem uma espécie, uma natureza de uma amnistia, ela tem que refletir aquilo que é quem tem os dinheiros lá fora e os traz, e eu acho que o Estado está muito preocupado com isto, tendo em conta a carência de divisas e tudo mais. É fundamental que se recupere os ativos, os valores que foram guardados fora, mas ela vai ter que ter abrangência, porque não faz sentido quem tenha levado os dinheiros para a Namíbia atrás e beneficia de algum perdão, e quem os tenha guardado na sua casa ou em algum banco cá seja punido. Não vai, perde o equilíbrio e o sentido de justiça que uma lei deve ter, o generalismo e o justo equilíbrio. Obviamente que se vai ponderar sobre isto quem fez investimentos ativos cá. Imagina, construiu um prédio, não levou, desviou $1 milhão, fez aqui um prédio, e o outro desviou $1 milhão, levou para a África do Sul. O que está na África do Sul tem perdão. E o que construiu um prédio cá é apanhado, depois é descoberto um processo de investigação que aquele prédio foi construído com fundos desviados e este é julgado e condenado. Não faz sentido, isto não faria sentido. Acredito que o bom senso na avaliação das duas propostas que estão a ser discutidas na Assembleia vai contemplar. Apesar de que a própria lei que tipifica estes comportamentos, atualmente a lei das infrações subjacentes ao branqueamento de capitais, prevê que se eu denunciar ou se recuperar o que foi indevidamente recebido, ou se eu colaborar com a Justiça, pode haver exclusão da pena ou até uma atenuação extraordinária. A própria lei já contempla. Obviamente que essas matérias vão transitar para o Código Penal, que está aí em vias de apreciação, já foi aprovado a nível do Conselho de Ministros e se calhar vai ser remetido na Assembleia Nacional, que traz uma melhor clarificação desses tipos. Será insuficiente só o Código Penal, porque o Código Penal, trata-se de direito substantivo. Lá estão os tipos, os comportamentos que têm relevância mais penal geral, e as respectivas penas. Mas ele é complementado, a sua aplicação é possível por via do processo penal. E este processo penal, infelizmente, ainda não passou. Está trabalhado no plano técnico, também está a apreciação do Conselho de Ministros, está bastante avançado. Daí que a organização no combate à corrupção, sentido lato, aqui incluindo todos os chamados crimes de colorinho branco, a criminalidade económica, aquela que prejudica a nação, que mata as pessoas, que atrasa o desenvolvimento, que influencia na pobreza. É um edifício que se deve construir. Essas normas, esses códigos penal e processual penal são fundamentais. Mas também a própria organização.
O edifício está a ser construído. Mas quando nos diz está a ser construído, não nos dá um pouco a sensação de estarmos num vazio? Ou seja, não está construído, como é que vamos condenar? Não. Está a ser aperfeiçoado. Mas temos legislação suficiente neste momento para condenar crimes de corrupção. Por isso é que estamos a inquirir os casos que referenciou. E o inquérito, o que é que pretende? Por que é que estão a ser inquiridas as situações? Da Constituição o princípio da presunção de inocência. Se a Paula agora me dizer que o diretor fulano desviou dinheiro, mantém-se a presunção de inocência. Eu tenho que investigar, tenho que inquirir se de facto naquela situação há elementos com relevância penal e disto converter em processo, recolher prova suficiente que permita ao Ministério Público acusar e o juiz receber, aferir se a prova que o Ministério Público traz é sustentável, é suficientemente forte para imputar aquele crime naquelas circunstâncias à pessoa concreta. Mas isso leva muito tempo. Mas obviamente não acha que a justiça... a população se está a perguntar quando é que vamos ter crimes condenados? Não, nós temos que pedir alguma... Pense bem nos nossos ouvintes. Está aí tecnicamente a fazer um exercício, mas é legítimo que a população queira respostas imediatas, mas a justiça só é justiça se ela for feita com alguma segurança. E temos que dar tempo ao tempo. As coisas estão a andar, o processo está em... Há processos em curso. E, obviamente, lembrando o programa de manhã do Amílcar Xavier, eles citaram um plano estratégico de Moçambique de combate à corrupção. E as palavras do presidente de Moçambique que apela à participação de todos. Este combate à corrupção não será um desafio só da PGR ou da polícia, não. É de todos. Os cidadãos todos. Nomeadamente ao nível da educação até das nossas crianças. Educação. Mas ia perguntar-lhe, Dr. Mota Liz, qual é a real eficácia da declaração de bens? Estamos a falar dos crimes de colarinho branco. Fez-se alguma notícia, algum alarido em torno da questão da declaração de bens? Transparência, sim, Falei-lhe que a Convenção das Nações Unidas de Combate à Corrupção recomenda aos Estados que adotem leis de prevenção e combate à corrupção. Entre essas leis está a Lei da Probidade Pública, que traz uma série de princípios que devem ser observados na função pública. E um dos mecanismos de garantia da transparência no exercício de cargos públicos é a declaração de bens. A nossa declaração de bens segue um modelo restritivo. Há, pelo menos, posso caracterizar 3 modelos. Há um modelo adotados em país. Há um modelo em que a declaração de bens, quem vai assumir cargos públicos é obrigado a fazer uma declaração de bens e esta declaração torna-se pública, é de conhecimento público geral, as pessoas vão saber se eu tenho, quanto eu tenho em bancos, que propriedade eu tenho. Eu cedo a minha privacidade em nome do exercício de um cargo público. Há um modelo intermédio, há o nosso modelo, em que a declaração de bens é depositada. Ao nosso, não, neste caso na Procuradoria-Geral. O senhor Procurador-Geral é o depositário da declaração de bens. Mas o depositário não tem acesso à declaração. É um documento que está aí guardado, não se abre. Só se abre quando haver uma suspeita de prática de crime, a correr um processo e por ordem de um juiz. É um modelo que protege muito mais, salvaguarda, privilegia os interesses, a proteção dos interesses privados de quem vai exercer cargos públicos. Bom nome, reputação, seu patrimônio. E é um modelo intermédio. Tem a noção de quem é que tem que apresentar a declaração. As declarações. Há um modelo intermédio que é preciso perceber. Que a declaração não é publicada, mas também não fica fechada. O depositário tem acesso à declaração, neste caso, o senhor Procurador-Geral, através de um gabinete com técnicos que, sob juramento de sigilo, têm acesso à declaração e monitoram. Eu, ao ser nomeado titular de um cargo público, vou declarar que tenho 2 casas, 2 carros, e eles acompanham. No nosso caso não há monitoramento? Não. Então para que é que serve a declaração? Pois uma vez perguntaram-me isso num curso. Então eu entrego lá o envelope, todo lacrado, bonitinho, a dizer o que é que eu tenho. Ninguém vê, ninguém sabe se eu tiver o título quando sair. É que os nossos parlamentares precisam refletir sobre a eficácia. E se nós queremos consolidar instrumentos de garantia da transparência e que nessa declaração exerce efetivamente o seu papel, deve-se pensar um pouco mais nisso, a eficácia da declaração, porque ela está fechada. Se não haver uma suspeita de crime ou um processo em curso, ela não se abre, né? Renova-se de 2 em 2 anos, a não apresentação de declaração conduz à demissão, e para além de outra responsabilidade, as falsas declarações conduzem a um processo crime, é crime, ou omissão de declarações, e de 2 em 2 anos ela deve ser emitida.
é um instrumento de garantia da transparência, mas o nosso, se calhar, é o menos eficaz. Mas podemos dizer que terá sido um pequenino passinho lá atrás, porque tem já 10 anos quase, não é? Tem, eu acho que... 2010, depois das eleições de 2008, nesta cruzilhada de combate à corrupção, esta lei tem que ser mais valorizada e estar-se mais atento a ela. Foram colocados os problemas originais, quando ela foi aprovada, no plano prático da sua execução, problemas de plano de ordem material e de outra que estão a ser superadas, que vão permitir melhor acompanhamento. É um instrumento fundamental para o plano preventivo. Eu confesso que, embora penalista, embora procurador, e sem desprimor da responsabilidade penal, que no fundo é a última ratio, meter as pessoas na cadeia, mas eu não defendo que a gente meta todos... Andamos a perseguir as pessoas todas para a cadeia. Temos é que vamos puni-las exemplarmente, punir as pessoas exemplarmente, mas devemos privilegiar a dimensão preventiva. E a dimensão preventiva passa por educação, propaganda, era isso que queríamos falar consigo. Nós toda a sociedade. Despedir-nos daqui a 5 minutos. Portanto, temos 5 minutinhos para duas perguntas. Perfeitamente. Uma é justamente a questão da prevenção, que, na nossa opinião, sai também do âmbito jurídico. Tem dimensão jurídica. Ensinar lá em casa aos meninos que isto não se faz. Na igreja, na escola, no teatro, na música, os nossos artistas, os jornalistas com programas de educação, falarmos mais, que é podridão, que é degradação de valores, que a corrupção faz mal, os males que ela faz, há quem defende que ela seja considerada um crime contra a humanidade, há quem entenda que ela mata mais que o paludismo, as grandes endemias, todas elas juntas. Então, mas os valores não estão um bocado virados do avesso, ou seja, não há até um certo incentivo. Foste nomeado, se não roubares és burro. Durante muito tempo, se calhar, pensou-se que ao ser nomeado é riqueza, a família toda fica na expectativa do que o nosso irmão torna-se rico. Se você sai pobre, riem-se. Mas é cultural. É isso que temos que mudar. Resgatar os valores éticos, morais, a partir da nossa própria educação. E aqui tem a igreja, a escola, a família, um papel preponderante. Temos que mudar a forma de pensar. Mas, claro, quem insistir, se apesar destes apelos todos, os que teimarem em verdade pela corrupção, para enriquecimento fácil e rápido, a cadeia é o seu lugar. Tem que ser punido exemplarmente e acabar com a sensação de impunidade. O acreditar rápido que eu faço, ninguém me apanha e ninguém me pune, eu vejo as coisas facilitadas, deixo-me levar. A tentação permanente, o exercício de poder é ela própria uma janela para a corrupção. Há uma tentação permanente. Eu tenho que ter valores, essa capacidade de resistir à tentação que me está colocada. E estes valores ou me são intrínsecos, fazem parte do evoluir da minha própria personalidade, ou há comandos que inibem isso na sociedade. Algo que me diz, não faça porque você vai ser apanhado e vai ser preso. Bom, o fulano fez e está lá na cadeia. Temos que reconhecer que às vezes não há alternativa. Quer dizer, se uma pessoa precisa desesperadamente tirar o bilhete de identidade e vai, e empata mais, e eu tenho que matricular o filho, e as matrículas vão acabar, e não consigo... Aqui estamos a falar do plano da reforma da própria administração, a desburocratização da administração, a consciência do cidadão que ele está lá para servir, que ele tem um salário, tem um trabalho para servir o próximo, que ele tem que obedecer a princípios e não tem que estar a tirar meios, cobrar ou complexificar o procedimento para permitir que depois lhe seja dada alguma coisa. Isto é um processo para além da educação, mas há reformas próprias que devem ser encetadas no domínio da organização administrativa do Estado para lhe dar eficácia, desburocratizar procedimentos, desnecessária burocratização para complicar a vida do cidadão e obrigá-lo a pagar. Aliás, por algum motivo, os países mais desenvolvidos do mundo são os mais organizados e os menos corruptos, certo? Quando olhamos ali para os países bem frios, Dinamarcas, etc. Mas aqui perto, olhamos para o Ruanda, por exemplo, e o caminho terá sido esse. Perfeitamente. Responsabilização, disciplina. Educação, melhor organização, disciplina, ética, valores, deontologia e controle. O exercício do poder é ela própria um incentivo para a corrupção. E quanto mais concentrado for este poder, mais tentação de abusar deste poder. Daí que o poder tem que ser controlado entre si. É preciso que não haja poderes
demasiadamente discricionários que nos permita fazer tudo sem controle de ninguém. Cada ato que podemos praticar deve ter olhar que nos acompanha, nos controla. Isso obviamente nos inibe de abusar deste mesmo poder. É no abuso do poder que se enquadra a corrupção e outras práticas nefastas à boa eficácia do Estado. Dr. Mota Liz, Vice-Procurador-Geral da República, temos ainda 2 minutos. Dr. Mota Liz, essa parte da educação, cada um de nós irá cuidar. Pais, mães, primos, avós, professores, igrejas, pastores, sociedade civil. Cada um de nós chamará eticamente, deontologicamente, ou do ponto de vista moral, a responsabilidade a si. Vamos falar da sua parte. É lícito ou não é lícito que os angolanos... aliás, vou reformular esta pergunta. Todo o ambiente é de muita esperança. O país parece viver uma lufada de ar fresco, de expectativa em relação à impunidade. Os senhores vão dar-nos condenados? Será possível manter essa esperança se não houver condenados? Eu tenho fé, tenho crença e eu pessoalmente... O combate ao fenómeno é difícil, mas é possível e é agradável. Quando nós podemos distinguir o bem e o mal, entre um corrupto e um não corrupto, e a hora de dizer ao corrupto o seu lugar é na cadeia, dá uma certa satisfação porque estamos a expurgar da sociedade batatas que podem apodrecer outras. Mas o senhor está dentro do sistema. Nós estamos em março de 2018. Acha que a população aguenta muito mais tempo a acreditar? Mas não tem o país não tem outro caminho senão terminar com a sensação de impunidade. Não tem outra alternativa. É a esperança, é o caminho e a base para a consolidação do nosso Estado democrático de direito, para o desenvolvimento, para o combate à pobreza, para um país bom que todos queremos. De contrário, a corrupção toma conta disso e fica um faroeste, onde quem tem mais dinheiro determina quem vai no poder, determina as leis, e o próprio Estado inverte o seu papel e passa a servir o crime organizado. E este arremessar de denúncias isto já não de um é possível. Lado para o outro, não corremos o risco também de repente virar uma polvorosa? Não temos que correr precipitados para a vingança privada. Temos que correr com ponderação, com sabedoria, com inteligência, atrás da verdade. E em função da verdade, buscar desencadear os mecanismos que ela estabelece. Temos esta janela de oportunidade para as pessoas repatriarem. Vão continuar os processos de investigação. Aqueles que insistirem no mal, obviamente que a máquina pesada da justiça cair-lhes por cima. Dr. Mota Liz, agradecemos muito a sua presença. Sábado às 10h10, o Vice-Procurador-Geral da República esteve com a Rádio Nacional de Angola a falar de corrupção. Manuel Gonçalves, vamos fazer aqui o ponto final no nosso programa de hoje com a perspectiva económica do fenómeno corrupção. Em linguagem de economia, nós podemos designar a corrupção como uma acumulação delinquente de capital. Quer dizer, a transformação de bens públicos em bens privados, servir-se de cargos públicos para obter vantagens pessoais ou de grupo, ou servir-se de relações com o poder, sejam relações de amizade, sejam relações familiares, para a constituição de riquezas, para a obtenção de vantagens e até para prejudicar outros projetos de investimento, outros projetos de iniciativas empresariais. A nível da África, a acumulação delinquente de capital é agora o grande obstáculo à definição de políticas públicas eficazes no sentido do desenvolvimento, quer dizer, do crescimento económico mais difusão de efeitos sociais e tecnológicos a partir do crescimento económico. Sem difusão de efeitos no conjunto da sociedade não há desenvolvimento. Há um crescimento de determinados setores, há um crescimento de determinados segmentos sociais que ainda por cima em África são extremamente minoritários. A situação é de tal forma grave que ela apresenta 2 pontos importantes. Um deles é que diversos regimes africanos são considerados como cleptocracias, ou seja, regimes do roubo, regimes nos quais os centros de decisão facilitam a transgressão da lei, facilitam a criação de privilégios e depois, por outro lado, há o problema dos déficits de capital. Praticamente os países africanos todos têm déficits de capital, mas quando se inclui na conta as fortunas de africanos que se encontram fora da África ou que se encontram em África, mas de forma oculta, verifica-se que esse déficit ou é muito inferior aos números oficiais ou em vários países nem sequer haveria déficit.
Agora, é importante considerarmos aqui que a acumulação delinquente de capital tem uma história de pelo menos 500 anos. Do mercantilismo para cá, quem conhece história económica tem constatado. Por exemplo, a pirataria, em parte, era financiada e estimulada por grandes monarquias europeias. Eram os corsários, que atacavam navegação comercial com grandes riquezas, capturavam as riquezas e elas eram encaminhadas abertamente para os tesouros reais desses países, como França, Holanda, Inglaterra. A seguir, é claro que apareceu um problema, é que isto funcionava como inibidor das trocas económicas internacionais, então a prática foi combatida. Nos Estados Unidos, só para darmos outro exemplo de país desenvolvido, também passou por isso, no oeste americano estabeleceu-se um clima como aquele que a gente vê nos filmes do western. Ataques a diligências, ataques a bancos, ataques a pequenos, com intimidações de morte inclusive, ataques a pequenos proprietários para se criarem grandes fazendas e até corrupção, portanto, de funcionários para emissão de títulos de propriedade. Na Ásia, o sistema de castas na Índia também favoreceu muito a criação de privilégios e de riquezas, e no Japão, durante um período importante, portanto, os privilégios tocavam muito os membros da aristocracia ou elementos ligados a essa mesma aristocracia, sobretudo se tivessem funções militares. Mas a partir do momento em que o Japão optou pela Revolução Industrial, pela modernização, teve que combater seriamente essa forma de acumulação de capital. Logo no primeiro livro, que é considerado como o livro fundador da economia como ciência, um livro que se chama A Riqueza das Nações, escrito em 1700 e pouco, pelo economista escocês Adam Smith, ele refere abertamente isso, ou seja, acumular dinheiro para usar em despesas de luxo ou em despesas pessoais não tem nenhum efeito benéfico em relação à sociedade. É inclusive uma prática nociva para o desenvolvimento do sistema, para o desenvolvimento do mercado, conforme Adam Smith concebia. Mais tarde, no século XIX, Max Weber escreveu um livro que se tornou clássico sobre ética e capitalismo. Sem ética, o próprio capitalismo não se teria desenvolvido, e ele diz onde o capitalismo mais se desenvolveu foi onde houve mais ética. Já no século XX, vamos falar só dois textos rapidamente, um até em relação à África, que se chama A Política do Ventre, foi escrito pelo francês Jean-François Bayard. E, mais recentemente ainda, então, o livro do Prémio Nobel indiano, do Prémio Nobel da Economia, Amartya Sen, um livro chamado Ética e Economia. Todos concordam num ponto, que para haver desenvolvimento tem que se criar oportunidades para todos, e que não pode haver desvios desse tipo. A corrupção é inimiga do desenvolvimento. No caso concreto da África, a África podia ter aproveitado com a experiência histórica dos outros países e ter passado por cima dessa fase, mas não passou. Está nela. E, por exemplo, observações como as de Jean-François Bayard levam a concluir que uma grande parte das lideranças africanas são lideranças de origem muito humilde, que ganharam muita força política, mas que não tinham base material. E sentiam-se então numa posição de muita insegurança em função dos acontecimentos em diversos países que atravessaram climas, portanto, de conflito muito acentuado, ou então na comparação que faziam com os seus homólogos de países desenvolvidos, e optaram por utilizar a sua força política para se dotarem de uma base material. Foi isto que conduziu então, quando apareceu a Transparência Internacional, a assinalar diversos países africanos como maus exemplos em matéria de utilização de capital, em matéria de como se chega ao capital e como se multiplica o capital. Países como a Nigéria, num certo momento, agora neste momento até há um combate sério à corrupção na Nigéria, mas ainda tem tempo para dar resultado. O antigo Zaire, que era uma autêntica propriedade pessoal do ex-ditador Mobutu, e entre os outros países que eram acusados de não combater a corrupção e até a favorecer em certo sentido, ou em vários sentidos, estava, infelizmente, Angola. Depois, com a própria Transparência Internacional, com a própria crítica mundial a estas práticas, começou-se a criar um outro clima e hoje está estabelecido como consciência geral nos grandes centros de decisão, nos centros mesmo institucionais das finanças internacionais, que ou se para com a corrupção, ou se para com esta hemorragia autêntica de bens africanos, ou a África nunca conseguirá desenvolver-se. De maneira que é um combate prioritário, é um combate que está realmente como condição, como pré-requisito a qualquer política pública de desenvolvimento.
Assim, a acumulação delinquente de capital é inimiga da acumulação produtiva de capital. A análise de Genuel Gonçalves, comentador fixo de sábado às 10h10. Temos a arte para que a verdade não nos destrua. Um texto de Elisa Lucinda agora, na voz de Ana Carolina. Bom dia. Meu coração está aos pulos. Quantas vezes minha esperança será posta à prova? Por quantas provas terá ela que passar? Tudo isso que está aí no ar, malas, cuecas que voam entupidas de dinheiro, do meu dinheiro, do nosso dinheiro, que reservamos duramente para educar os meninos mais pobres que nós, para cuidar gratuitamente da saúde deles e dos seus pais. Esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e eu não posso mais. Quantas vezes, meu amigo, meu rapaz, minha confiança vai ser posta à prova? Quantas vezes minha esperança vai esperar no cais? É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz, mas não é certo que a mentira dos maus venha quebrar no nosso nariz. Meu coração está no escuro. A luz é simples, regada ao conselho simples de meu pai, minha mãe, minha avó e os justos que os precederam. Não roubarás. Devolva o lápis do coleguinha. Esse apontador não é seu, minha filha. Ao invés disso, tanta coisa nojenta e torpe tenho tido que escutar. Até habeas corpus preventivo, coisa da qual nunca tinha visto falar e sobre o qual minha pobre lógica ainda insiste. Esse é o tipo de benefício que só o culpado interessará. Pois bem, se mexeram comigo, com a velha e fiel fé do meu povo sofrido, então agora eu vou sacanear. Mais honesta ainda eu vou ficar, só de sacanagem. Dirão, deixa de ser boba, desde Cabral que aqui todo mundo rouba. E eu vou dizer, não importa, será esse o meu carnaval. Vou confiar mais e outra vez. Eu, meu irmão, meu filho e meus amigos, vamos pagar limpo a quem a gente deve e receber limpo do nosso freguês. Com o tempo, a gente consegue ser livre, ético e o escambau. Dirão, é inútil, todo mundo aqui é corrupto, desde o primeiro homem que veio de Portugal. E eu direi, não admito, minha esperança é imortal. E eu repito, ouviram? Imortal. Sei que não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, vai dar para mudar o final. A voz de Ana Carolina num texto de Elisa Lucinda, neste ponto final ao tema corrupção, no sábado às 10h10. Nós vamos ainda à redação central de informação Africanet. Bom dia. Bom dia, Paula Simone. Vamos então às gordas que vão dominar o grande jornal. Ministra do Ensino Superior ordena suspensão do pagamento de propinas na Academia de Pescas. Foi este um assunto que fez correr rios de tinta na imprensa durante a última semana. A Igreja Católica reitera preocupação face à corrupção em Angola. Concorrentes a uma habitação acusam a construtora de casas Gefran de os ter enganado. 3 anos depois, centenas de famílias vítimas do dilúvio do Lubito continuam a viver em tendas. Caminhos de Ferro de Moçambique garante condições para a transportação de toda a produção de minérios da região. Baixaram as capturas, aumentaram em 300% o preço do carapau no Namibe. Estas e outras, e o assunto da corrupção, vão merecer destaque no grande jornal. Paula. Bom dia, Africanet, grande informação numa grande rádio. Nós vamos agradecer também aos ouvintes que estiveram aqui connosco. Francisco Miguel do Cuito, o Nelson Fernandes da Huila, o Albano Candimba do Kwanza Sul, o David Miranda e o Hamilton Melo, os dois de Luanda, José Chiloia do Lubito, o João António também de Luanda, Januário da Cuta do Kwanza Sul da Gabela, o Domingos Quinemena de Luanda, o José Francisco de Malange e o António Gabriel do Bié, numa chamada que caiu. A equipa de sábado às 10h10 despede-se aqui. Mateus Fula, António Clara, Pedro Manuel, Rita Nogueira, Sónia Afonso, Justino Mabaia e acho que não me esqueci de ninguém, exceto do Mendes Jacinto e Paula Simons. Nós voltamos sábado às 10h10. Dr. Mota diz bom dia, muito obrigada. Obrigado por tudo. Que vagueia o mundo, nossa ilusão, a nossa terra. Nosso choro profundo já não dá mais. A vida lá anda de mal a pior. A vida lá não dá o seu melhor. Tenha paz, que a vida melhor. Oh, oh.
Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.